Todos os participantes, ok? Paula, quem é a próxima a fazer uma pergunta ou uma pontuação? A próxima é a Gabriela. Gabriela, fique à vontade. Oi, pessoal, boa noite. Queria dizer que estou muito feliz com esse encontro. Queria parabenizar o Elielbert, não sei se é assim que fala, mas ficou muito claro para mim a questão dessa separação, né? Que até mesmo quando Deus oferta uma coisa, isso precisa partir de nós também, né? Então, eu acho muito interessante reforçar essa questão. A minha pergunta é para o João Marcos, eu acho. João Marcos, isso. João Marcos, eu queria saber o que você pensa, se você acha que a escolha da religião ela vem somente de uma questão de identificação, ou você acredita que existam outros fatores que façam a pessoa ter a escolha de uma doutrina para a vida dela? Eu falo assim, outros fatores como fatores econômicos, influência dos pais, ou então uma questão de se sentir acolhido, né? Porque vamos dizer assim que a Umbanda, pelo que eu conheço, tá? Posso estar errada, mas a Umbanda ela é uma religião que acolhe muitos homossexuais, né? Então eu gostaria de saber a sua opinião referente a isso, se você acha que existam outros fatores também que gerem essa identificação com uma certa doutrina. Excelente pergunta, Gabriela. Obrigado por você ter socializado ela com a gente. Sim, inclusive existem pesquisas científicas que tentam decifrar, né, códons genéticos e padrões genéticos que tendenciem certas populações para uma religião ou outra. Mas, logicamente, assim como tudo que é relacionado à cultura humana, né, tudo que é relacionado à antropologia, né, antropoculturalidade da humanidade, ela não é só critério de uma frente, ela é multifatorial. Você pode ter pessoas que foram criadas a vida inteira numa religião cristã, que depois de uma certa idade e depois de experimentadas certas superações e certas vivências traumáticas, né, depois de experimentadas pela vida, elas se identificam com outras religiões. Eu tenho esse exemplo dentro da minha casa. Meu irmão, um dos meus irmãos, foi criado a vida toda. Eu sou a terceira geração de espíritas da minha família. Então, minha família tem uma vasta, longa, historicamente falando, tradição dentro do espiritismo. E meu irmão, com 30 e poucos anos, se encontrou no budismo e a gente ficou extremamente feliz por isso. Né? Porque, independente de quais sejam os critérios, Gabriela, que vão te nortear para uma doutrina ou outra, independente do quanto que a projeção do seu desejo esteja buscando uma aprovação superegóica que te conforte, o importante é você se sentir pertencente. O importante é que você se identifique. Né? Quando eu comecei minha vida como psicanalista, há muitos anos atrás, a gente teve um debate lá no Paraná, quando eu ainda morava lá, sobre essa questão da homoafetividade, qual é o papel da análise, qual é o papel do analista frente às tendências homoafetivas. Isso a gente está falando dos anos 2010, né? 2010, 2012. E aí teve um colega analista lá de Porto Alegre, que eu não vou recordar o nome dele agora, e ele falou assim, gente, qualquer um em sofrimento espera somente uma porta aberta. Vou repetir. Qualquer um em sofrimento espera somente uma porta aberta. E é papel da análise, é papel da psicanálise ser uma porta escancarada, perene, incondicional para todo e qualquer sofrimento humano. A psicanálise talvez ela se aproxime o mais possível da religião quando ela abarca o sofrimento humano
como uma escola de consolação e esclarecimento. Talvez seja o papel mais próximo da análise da religião. Talvez seja até o campo onde nós nos confundamos com a religião. Então, sim, seja qual for o critério, Gabriela, que você for usar, cultural, genético, biológico, de aceitabilidade, de desejo, de projeção de desejo, de projeção de aprovação superegóica, de satisfação ídica, seja qual for o critério. O mais importante é que você se sinta pertencente. Muita boa resposta e muito bem respondido. Gratidão, fiquei muito Gratidão feliz de ter todo esse conhecimento. E era só isso mesmo. Obrigada, viu? Gratidão. Gratidão recíproca, minha querida. Fica à vontade. Obrigado, Gabriela, pela pergunta. E, João, obrigado pela aula, tá? Ana Paula, mais uma pessoa, tá? E depois nós vamos fazer a pergunta para o coletivo. No caso, tem duas pessoas, a Aline Esteves e o Normando, tá? Aí a Aline Esteves com a palavra. Boa noite, colegas. Quero parabenizar também os coordenadores desse grupo, juntamente com os representantes de cada religião. E a minha pergunta vai para o João Marcos. É mais uma dúvida a respeito, porque a gente tem conhecimento, né, um pouco da religião evangélica, que não na sua maioria, mas ainda há uma grande resistência à psicanálise, ao tratamento, né, psicanalítico. E eu queria saber do João Marcos como é a comunidade espírita, como eles veem a psicanálise e se eles aceitam bem quando o líder os orienta a buscar um tratamento emocional. Sem dúvida, Aline, obrigado pela pergunta. A doutrina espírita, ela parte de um princípio em que o espírito, que nós somos, nós não estamos nesse corpo não é meu, nós somos espíritos que hoje habitam esse corpo, segundo a doutrina espírita. Os espíritos são princípios inteligentes do universo. Então, a inteligência é o eco máximo da mente humana. Então, o espírito, ele seria, e se eu não me engano, foi a Solange que falou, né, que o espírito é afeto, o espírito é emoção, e é assim. Mas, antes de tudo, o espírito é pensamento. Sendo pensamento, nós entendemos qualquer sofrimento mental como um abalo do espírito que você é, como uma desordem do espírito que você é. E, logicamente, você tem a psicanálise como instrumento, dentre vários, e a religião é um desses instrumentos, a psicanálise é outro, de tentativa de readequação a essa desordem causada pelo sofrimento mental. Então, sim, né, como eu mostrei anteriormente, tem 45 anos só de diferença entre a publicação do Livro dos Espíritos e a publicação do Interpretação dos Sonhos de Freud. Historicamente, 45 anos é uma fração de tempo, né? E como eu também falei para vocês anteriormente, e é bom lembrar, também respondendo a sua pergunta, Aline, é que nós da doutrina dos espíritos, entendemos que a lei de Deus está na nossa consciência. Tudo que você precisa para se aproximar de Deus está na sua consciência. E nós só somos infelizes quando a gente se afasta desse laço inconsciente com Deus, com esse reflexo de Deus na nossa inconsciência. Então, você realizar a análise, você se submeter, eu não gosto muito dessa palavra, apesar de que Freud adorava, Lacan também adorava, mas você se submeter à análise é uma tentativa de diálogo com o seu inconsciente e que é, consecutivamente, uma tentativa de diálogo com o espírito que você é. Porque, consecutivamente, é uma tentativa de diálogo com a lei de Deus que está na sua inconsciência. O espírito de Joana de Ângeles, que psicografa através da mediunidade de Divaldo Franco, muito conhecido também, nosso querido Divaldo Franco lá da Bahia, ela considera, inclusive, a psicanálise, Aline, como uma das forças do espírito no século XXI. O que quer dizer isso? A psicanálise vai ser cada vez mais essencial para que o mundo inteiro se sinta menos sofrido. É isso. Espero ter respondido. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado, João. Analytics, professor Normando Santiago,
aproveito. Deixa eu ligar lá, amor. Ah, tá. Salomão, os demais colegas aí, eu estou aproveitando porque hoje eu não estou na linha de frente, mas eu posso falar com todo mundo. Mônica, cadê você? Mônica? Estou aqui. Mônica Reis. Mônica Reis, presente. Mônica, vou ler um texto aqui, você me corrige, tá? Se a minha citação for errada da fonte, mas seria a fonte Dhammapada. Dhammapada. É uma correlação da psicanálise com o budismo, tá? Respondendo nesse texto uma pergunta: o que é a mente? E aqui a correlação vai ser feita logo depois. É como um macaco que salta de galho em galho, nunca parando em lugar algum. É como um rio que flui constantemente, nunca parando em lugar algum. É como um vento que sopra em todas as direções, nunca parando em lugar algum. A mente é como um cavalo selvagem que não pode ser controlado. É como um elefante que não pode ser domesticado. É como um leão que não pode ser amansado. Mas, se você puder domesticar a mente, se você puder controlar a mente, você pode alcançar a paz, a felicidade e a liberdade. Nesse caso, esse é um texto atribuído a Buda, tá ok? E tá ali no Dhammapada. Se tiver errado a fonte, o nome você me diz, tá, mano? Que essa não é a minha área de fé, mas com todo respeito. E aqui os paralelos com a psicanálise. A mente como um sistema dinâmico. O texto budista descreve a mente como um sistema dinâmico e em constante mudança, que é semelhante à visão psicanalítica da mente como um sistema complexo e dinâmico. 2. A importância do controle da mente. O texto budista enfatiza a importância de controlar a mente para alcançar a paz e felicidade, o que é semelhante à visão psicanalítica da importância de controlar os impulsos e desejos inconscientes para alcançar a saúde mental. 3. A analogia do cavalo selvagem. A analogia do cavalo selvagem é semelhante à analogia do id, o inconsciente primitivo, na psicanálise, que é visto como uma força selvagem e incontrolável que precisa ser domesticada. É um texto muito, muito lindo correlacionado à psicanálise. Lógico e evidente, né, que quando você me coloca nas suas orações aí, né, se eu não me engano, a citação é Namyoho Renge Kyo, não é isso? Isso aí, é o mantra, Namyoho Renge Kyo. A Bíblia coloca meu nome aí nas orações. Com certeza essa é uma maneira de emitir paz para mim, né? Então, o método de buscar a paz no budismo é um humano preocupado com o outro e com esse método da meditação e da oração. Na psicanálise também existe uma preocupação com o outro, né, Mônica? Só que com as técnicas psicanalíticas, né? Fique à vontade se quiser discorrer mais, agradeço. É só respondendo, a saúde mental é isso tudo que você falou, né? Através do mantra, nós vamos atingindo o equilíbrio. E o equilíbrio a gente não consegue do dia para a noite, não consegue de hoje para amanhã. A gente vai conseguindo com o tempo, a construção é igual a psicanálise, é igual a análise. Não é de um dia para o outro que a gente vê a cura do paciente. Então, através do mantra, e é só um mantra. A base do meu budismo, né, que eu pratico, é esse mantra, Namyoho Renge Kyo, é só uma frase que é falada todo dia, continuamente, e através, é como se fosse o tic-tac do relógio, entrando em harmonia, entrando em conexão. Isso vai expandindo a mente, isso vai trabalhando toda a sua vida lá da raiz, né? A gente costuma dizer que é parecida à flor de lótus, né? Que nasce na lama, suja, fedorenta, né? Era para nascer feia e nasce bonita, branca e cheirosa e com as sementes dentro. Então, o meu budismo é do sutra de lótus. É esse. Então, a gente, quando faz essa prática desse mantra, a gente vai lá embaixo e começa a trabalhar essa reconstrução, esse ressignificar. Né? A nossa vida ela tem causas e efeitos, aí entre outra questão de reencarnação, em que a gente acredita, né? A gente tem as causas e efeitos na vida, então, no decorrer dos anos, do tempo, da maturidade, da idade, isso vai aparecendo na nossa vida, vai acontecendo. E aí, em determinado momento, é que entra a análise na vida da gente, para organizar essas ideias. A gente, né, junta com o mantra,
trabalha o mantra todos os dias, trabalha a análise junto, e aquilo tudo que está despertado, que está acontecendo, que eu não estou entendendo nada, através do autoconhecimento eu vou entendendo como ir ressignificando cada vez mais. Mas, assim, para mim, né, a grande força está nessa frase. Ela trabalha, ela reconstrói de lá de baixo. Tudo tem cura, tudo passa a ter cura. E a psicanálise só vem agregando nessa cura. Mas a grande base é essa, ir trabalhando a mente, equilibrando a mente, que realmente ela é o cavalo alado, não? Uma pessoa com ansiedade é que nem o divertidamente, né, gente? É aquela loucura rodando a cabeça, como que a pessoa vai conseguir parar? Né? Ela adoece. E aí, quando a gente começa a conseguir trabalhar a mente, controlar a mente, dominar a mente, domesticar a mente, pode acontecer, mas cada vez menos, e você vai entendendo. É ponto de transformar o veneno em remédio, ponto de é até bom. E você vai entendendo o que está acontecendo com você. Quando a coisa pode. Né? Eu não sei se quis entender, mas o Normando já começou um texto bonito, e é isso, né? O budismo trata a saúde mental através dessa prática, dessa frase. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Mônica. Obrigado pela aula, ok? Obrigada. Professor, quer falar alguma coisa? Mônica, muito obrigado pela sua fala, tá? Gratidão mesmo. Eu pontuei a questão do texto sobre o espírito, sobre o budismo, porque mostra essa visão, né, da busca por um equilíbrio. Né? Não sei se foi Buda que chegou a citar. Eu sou cristão, sou da área da teologia, mas não sei, não me lembro bem se foi Buda, mas até onde a minha memória me permite ter uma perfeição na lembrança, Buda fala sobre as diferentes religiões, né? Se você mandar cegos tocarem um elefante, todos eles falarão que aquela parte é o todo do elefante. Mas o que eu frisei, que eu gostei, que você trouxe aí também, foi o objetivo do equilíbrio que o budismo procura proporcionar àqueles que são seus adeptos. Já sigo aqui o João Marcos, né, falando sobre o espiritismo, que busca, em muitos momentos, se não como carro-chefe, né, dar sentido à experiência da vida. Né? Então, Marcos, se você puder falar um pouquinho sobre isso, qual é o sentido da minha vida? E aí vem o espiritismo, que é uma religião muito linda, muito profunda, que eu acredito que todos, né, deveriam estudar. Eu tenho aqui livros de budismo, tenho livros de... A Amanda já foi, né, espírita, tenho livros do espiritismo, que eu faço sempre questão de talento, que eu gosto, né? A pergunta fundamental do Livro dos Espíritos, que é Deus, né? É a causa primeira de todas as coisas, né? Então, acho que essa é a primeira resposta que um ser humano tem que aprender. E aí vem as próximas questões, né? O que eu devo aprender sobre o que ele quer de mim? Né? Então, esse sentido que o Espiritismo ensina que a vida tem é importante. A psicanálise também muda o sentido que a gente tem, né? Trazendo o sentido inconsciente. Fique à vontade, né? Para nos auxiliar também, expandindo aí, até porque, por mais que eu toque em algumas áreas, eu não sou especialista nas áreas religiosas que citei aqui. Gratidão, tá? João, Mônica, Elialberti, Solange, Maura e todos os que estão aqui conosco. Então, eu queria agradecer as palavras aí, professor. E, sim, o propósito maior da existência, e é só para a gente contextualizar, né? Para a doutrina dos espíritos, vida é uma só. A vida do espírito, e até onde a gente é dado no saber, na doutrina dos espíritos, a coisa mais eterna abaixo de Deus, que só Deus é eterno, mas a coisa mais próxima da eternidade abaixo do Deus é o espírito que nós somos. Então, ele é praticamente eterno, por isso se diz imortal. O que vão acontecendo são as sucessivas existências, que muitos gostam de chamar de reencarnação. Né? Mas o objetivo maior de cada existência nossa é entender cada vez mais e cada vez melhor a lei divina, a lei natural que está na nossa consciência.
através do nosso melhor modelo e guia, que, segundo a doutrina dos Espíritos, é o próprio Mestre Jesus. Através do filtro do Evangelho, trazido pelo Mestre Jesus, nós entendermos a lei divina cada vez mais e cada vez melhor. Por quê? É isso que nos aproxima do amor infinito, inimaginável de Deus. Né? E Kardec, no alto da sua sabedoria, tem uma frase no início do Evangelho segundo o Espiritismo, livro polêmico, até hoje, que ele fala, né, se pode estudar os evangelhos através dos atos comuns da vida do Cristo, as palavras que geraram o dogma da igreja, os milagres e as predições. E a quinta é a moral. Se todas as religiões abandonassem os 8 itens e todas resolvessem se reunir embaixo da bandeira da moral e da ética, Kardec não usa ética, é dito meu, a gente dialogaria francamente, abertamente, e o mais importante, dialogaríamos efetivamente uma cooperando com a outra. Né? Mas sim, obrigado pelas suas palavras, espero ter complementado aí o que você me pediu. Muito obrigado, João. Pessoal, eu vou direcionar uma pergunta para a Maura, tá? E essa pergunta eu gostaria que todos os colegas respondessem também. Maura? Maura? Olá, sim. Maura, olha só, de que forma a questão saúde mental é vista ou explorada na sua religião? Olha, né, na verdade, está escrito que eu sou umbandista, sou também candomblessista, né? Então, em alguns casos, se coloca a espiritualidade que aquela pessoa está sendo obsediada por algum espírito, né? Que não deveria estar ali, porque a gente lida com espíritos, né? E esse espírito não deveria estar ali e ele é retirado. Quando isso não se resolve, né? Então, eu, como psicanalista, eu passo já para o lado da esquizofrenia, né? Porque é o tal negócio, nem tudo é a espiritualidade. Tem coisas que é a própria pessoa que cria o seu mundo, né? Aquela coisa de real, imaginário, né? E ela se perde. E aí é onde entra a esquizofrenia. E quanto a isso, não há o que fazer dentro da espiritualidade. O que a gente pode fazer é tentar tratar com a psicanálise. Mas, em particular, dentro da minha religião, normalmente, a psicanálise está chegando agora, né? Você vê muito dentro das igrejas, mas dentro do candomblecismo e da umbanda, dificilmente se tem um psicanalista. Então, eu venho levantando essa bandeira dentro da minha religião, né? E mostrando muita coisa, que não é só o espiritual. Tem a matéria, que às vezes se perde. Essa é a realidade, principalmente hoje, com a internet aí para todos, se perde mais ainda, né? Com a liberdade, suposta liberdade que se tem, né, hoje em dia, as pessoas se perdem com mais facilidade do que antigamente, né? E dentro da minha religião de matriz africana, ela vem de uma coisa assim bem raiz, bem ali, bem raiz. E hoje em dia está difícil, porque as pessoas estão se perdendo dentro da religião, da minha. Eu falo pela minha. Estão se perdendo e dando lugar a problemas mentais mesmo, né? Por quê? Porque não sabem lidar com o seu eu, não se conhecem, não sabem lidar com o seu eu e nem com a sua espiritualidade. Que, como o nosso amigo João aí disse sobre Joana de Ângelo, todo mundo tem um mentor espiritual para nós. Então, essa pessoa não sabe lidar com si e, através disso, ela se fragmenta e acabou.
Entra a esquizofrenia e não tem ebó, não tem trabalho, não tem nada que vá dar certo. Consegui passar alguma coisa sobre o que você me perguntou? Com certeza, minha querida, com certeza. Muito obrigado, tá? Solange, teóloga. Solange, gostaria que você desse uma palavrinha sobre essa pergunta, pode ser? Pode sim. Fique à vontade. Eu tive uma experiência, né, de uma pessoa de chegar lá na minha religião, de todos acharem é demônio, vamos enviar para uma campanha, vamos fazer alguma coisa, e eu já estava estudando psicanálise, e eu identifiquei que não, como o professor Falcão falou, a gente consegue identificar o espiritual da realidade. Então, eu comecei a cuidar dessa pessoa de outra maneira. Quando todos diziam, não, vamos fazer campanha, vamos subir monte, vamos fazer aquilo outro, então eu comecei a ajudar ela de outra maneira, na fala, no diálogo. Então, hoje em dia, essa pessoa está bem, que ela viu que não era nada daquilo que estava acontecendo, que as pessoas falavam, e ajudou muito a ela. A espiritualidade, ela, vou dizer sobre a religiosidade, ela mata o ser humano. A mente, mata a mente mesmo do ser humano dentro da religião. Eu conheço pessoas que hoje em dia teve surtos psicóticos porque começaram a fazer jejum, começaram a subir monte, ficar de madrugada na rua, que o corpo não aguentou, porque só estava tratando o espírito e esqueceu das outras coisas, que teve surto da pessoa sair de casa e ir para a rua. Ficar na rua, se agregar na rua. Não, vou ficar aqui porque ninguém serve mais, não é isso que eu quero, tal. Teve um surto, está internado, porque se apegou naquilo, na religiosidade e na espiritualidade, e esqueceu do resto. Então, a gente tem que parar, analisar como vai chegar nessa pessoa, porque eu falo da minha religião, que ainda é um pouco mais difícil. O Normando, o professor Falcão sabe, a Aline sabe que é muito difícil ainda deles separar o mal do bem. Então, tudo é o demônio, tudo é... Então, ainda é muito difícil ainda isso, para a minha religião. Mas, aos poucos, a gente está aqui, né, estudando, aos poucos, cada um com a sua religião, pode ajudar nesse sentido. Entendeu? Então, que a gente ainda é minoria, né, mas vamos se tornar grandes um dia, mostrando a diferença entre o Deus é um só, todos acreditam em Deus, então a religião ela não pode matar o ser humano, ela tem que ajudar o ser humano. Como na minha, como em qualquer outra, a religião tem matado o ser humano. Eu costumo dizer que a religiosidade é um câncer, que em vez de ajudar, a pessoa ali está morrendo aos poucos. Então, que a gente não possa ser isso, que a gente tem que ajudar. Se na minha religião diz que Deus é amor, que Jesus é amor, que eu tenho que amar, então eu tenho que amar, diferentemente de qualquer coisa. Então, a gente que possa ficar, a gente olha assim, às vezes, vemos, essa semana eu fiz uma entrevista com uma pessoa do candomblé, né? Ela falou assim, Sol, lá Deus é em primeiro lugar, lá a gente, nós estamos errados. Lá é isso. Então, às vezes, a gente não estuda sobre aquela religião, a gente não procura saber sobre aquela religião, e a gente acaba condenando aquelas pessoas da religião. A gente, às vezes, acaba matando aquela pessoa. Eu não posso falar para você que você tem que acreditar no que eu acredito. Você acredita no que você acredita, e tudo bem. E eu tenho que aceitar isso. Eu não posso dizer que o certo é o certo, o errado é o errado. Então, que a gente possa mudar os nossos pensamentos. A gente está aí para mudar bastante coisa dentro das religiões, diferenciando cada ponto, e a gente segue em frente. Consegui colocar bem aí, professor Normando? Normando foi meu professor, muitos anos, gosto muito dele. Solange, muito obrigado, tá? É uma honra tê-lo conosco. Eu gostaria agora de direcionar a palavra para a Mônica. Mônica, fique à vontade para estar respondendo a pergunta também, ok?
Dentro da minha organização, nós somos uma ONG também, nós somos Paz, Cultura e Educação, né? E temos departamentos, e um deles é a psicologia, há muitos anos. Quando eu fui para São Paulo, eu precisei, experiência própria. Novamente, eu estava com a mente confusa, né? Eu mudei de ninho, né? Eu morava no Rio uma vida inteira, de repente mudei de Malicuia, família e tudo, para São Paulo. E eu comecei a me sentir mal, ver buraco no chão até. E aí a gente vai para o SUS, é aquela coisa rasa, né? E eu liguei, então, nós temos um centro cultural em São Paulo, temos no Rio de Janeiro e vários polos, né? Aí eu liguei para o centro cultural e pedi um psicólogo, aí me indicaram o psiquiatra, que também tem psiquiatra. Ele me fez umas perguntas, uma entrevista, uma anamnese, e me direcionou para o psicólogo, né? Também é membro budista. E ali eu fiz 4 sessões e ele me indicou, então, para que eu fosse para a psicanálise. Então, ele percebeu, podia ter me indicado para TCC, podia ter me indicado para Gestalt, mas ele me indicou para psicanálise. Eu fiz psicanálise bastante tempo em São Paulo também, participava de vários grupos, né? Então, eu fui direcionada, né, na nossa filosofia, na nossa religião, né? Eu chamo de filosofia de vida, nem chamo de religião. A gente direciona a pessoa para a saúde mental, sim, né, o tempo todo. Temos a área da enfermagem, a área educacional, temos vários departamentos. Um deles é a psicologia, e por isso que eu falei que a psicanálise, ela integra a religião. Tem a parte da fé, a parte do orar, do recitar, né, o mantra, a gente chama de recitação, e que a gente tem, é contínuo, é todos os dias, e tem hora, né? E no dia a dia a gente vive. Então, a gente vive e precisa trabalhar esse viver. E aí a gente tem, sim, essa parte que trata da saúde mental. A gente não faz lá um tratamento, né, direto, com a pessoa, um atendimento direto, a gente faz 4 sessões e faz indicação para a pessoa, aonde ela deve procurar. É assim que a gente trata lá. Respondi? Muito bom, Mônica, muito obrigado. João, fique à vontade agora, tá? Para estar falando, respondendo a pergunta. Próximo, ele é Elbert Falcão. Você repete a pergunta, por favor, Salomão? Seu áudio está fechado, Salomão. Perdão. De que forma a saúde mental é vista na religião, na sua religião? De que forma é explorado esse tema, né? Que vocês então exploram? Não. Achei que eu não tivesse pego a pergunta, não. Peguei sim. Eu vou só complementar a resposta que eu dei anteriormente. Não lembro quem foi, acho que foi a Aline Esteves que me perguntou mais ou menos isso, né? Mas a saúde mental é crucial para os praticantes e os professadores da doutrina espírita, porque o espírito é mente, né? A mente é o espírito. Na crença da doutrina espírita, nós somos a nossa mente, nós somos o que nós pensamos. É como o espírito se manifesta, né? Então, é de suma importância que a gente tenha a saúde mental, qual a palavra que eu posso usar? Manejada de maneira efetiva por essa ferramenta. É só mais uma ferramenta, que é a psicanálise. Temos várias ferramentas, né? E assim como a religião é uma ferramenta, a gente deve se predispor a ferramenta que mais se identifica com o nosso sofrimento, que mais resolve, que é mais efetiva com o nosso sofrimento. Mas, sem dúvida nenhuma, o Espiritismo ele apoia demais qualquer intenção de tratamento de saúde mental, porque, e muito sucintamente, só repetindo o que eu já falei, nós somos espíritos. A mente é espírito. Então, a saúde mental é a saúde primordial para quem é professador da doutrina dos espíritos. Obrigado, João. Muito obrigado. Pessoal, antes de dar a voz ao professor Falcão, o contato de todos os colegas que estão participando aqui, né, doando seu tempo como palestrante, eu compartilhei esse contato, Instagram, número de telefone, tá? Caso alguém se sentir do serviço, quiser conversar um pouco também com essas pessoas em particular, a gente divulgou esse material lá no grupo Psicanálise Desconhecido, ok? Professor Falcão? Oi.
Vamos lá, de que forma a saúde mental é vista na religião aqui dentro da matriz que eu estou representando, né, Salomão? Isso mesmo, professor. Muito bem. Olha, aqui nós temos um problema. A saúde mental dentro do contexto evangélico é vista como um problema. Algumas pessoas que chegam com problemas de depressão, ansiedade, elas não são olhadas como se fossem pessoas que precisam de ajuda psicológica, enfim. Elas são vistas como pessoas possessivas, né, que estão sendo... Isso está mudando, é claro, tá? E os colégios de psicanálise têm ajudado muito, né, a igreja. Nós que somos pastores, os irmãos das nossas igrejas estão mudando isso, mas a mudança ainda é muito lenta. Eu, por exemplo, sou pastor de uma igreja muito fundamentalista, muito conservadora. O Normando conhece aí o contexto da igreja onde eu sou pastor. E lá é muito difícil, entendeu? Agora, o que acontece? Na década de 90, os seminários teológicos que foram introduzidos dentro das nossas igrejas, eles nos prejudicaram muito. Às vezes, quando eu falo que eu abandonei a teologia, as pessoas acham que é uma declaração pejorativa, e não é. Hoje, eu entendo, como pastor eu estou falando isso, eu entendo que hoje a psicanálise ela é bem mais necessária para um ministro do que a própria teologia. Por quê? Porque a teologia ela se institucionalizou. É a teologia da igreja tal, é a teologia da igreja tal, é a teologia da igreja tal. E quando a gente fala de religiosidade, o que é religiosidade? Religiosidade é quando aquilo que a gente chama de evangelho se submete ao CNPJ da igreja. O que aquela igreja diz é o que passa a ser a verdade. E isso complica muito a dinâmica do tratamento da mente, do tratamento emocional. Porque é muito comum, por exemplo, a pessoa estar ali na frente, estar liderando e não ter nem preparo para aquilo, né? Esse é um dos nossos problemas. A própria palavra religião, por exemplo, ela nos trouxe muito problema quando a gente tira ela lá do latim, dentro da etimologia da palavra. Lá a religião é religare. Quer dizer, dentro do conceito de religião local, de igreja local, de eclesia, quer dizer, o que vai nos reconectar a Deus é a religião. Mas, na verdade, a Bíblia nunca disse isso. Porque religião na Bíblia, o que é? É ajudar o próximo. É servir ao próximo. O apóstolo Tiago disse isso. Que religião é servir ao próximo. O conceito de religião para a Bíblia é este. Mas o conceito que os nossos seminários nos trouxe, principalmente na década de 90, quando eu fiz o seminário, é que a religião é que nos reconecta com Deus e com a sua eternidade, e, enfim. Então, assim, para finalizar, é o seguinte, hoje ainda é o exercício clínico da psicanálise, da psicologia, ainda é um problema muito sério dentro das nossas igrejas. Nós não sabemos lidar com isso. A cada 10 pessoas, eu vou ser bem otimista, tá? A cada 10 pessoas, 7 não sabem lidar com essa questão da mente. E o que é lamentável, porque a carta de Paulo aos Filipenses é o maior tratado de psicologia da história. A atuação do Senhor Jesus como terapeuta, como psicanalista, é desde do seu nascimento. Jesus, o tempo todo, ele analisa pessoas, ele cura a alma, ele está sempre ligado à alma da pessoa e faz isso com maestria. É a mulher do poço, é a Sirofenice, é Nicodemos, é o Bartimeu, o próprio Pedro.
O próprio apóstolo Pedro foi tratado na alma pelo Senhor Jesus. E a gente lamenta assim, esse despreparo acentuado dos nossos pastores, dos nossos líderes, quando o assunto é a mente. E eu falo isso com muita tristeza, tá? Não adianta fazer aqui um discurso bonito, ficar falando bem da... Eu não vim aqui para falar bem da minha religião, eu vim aqui para falar sobre psicanálise, né? E de que forma a psicanálise pode contribuir. Essa é a pergunta do nosso debate com a religião. Por isso que eu falo para vocês, a psicanálise pode contribuir muito para a religião. E como assim? E que pedagogia é essa? Amadurecendo a fé dos nossos irmãos. É isso aí. Professor, muito obrigado, tá, pela aula, por compartilhar, né, essa questão, né, e eu acho que se a psicanálise pode, né, contribuir de alguma forma, eu acho que cabe a nós, né, estarmos fazendo essa interação, dialogando sobre isso com maturidade e respeito, né, pela adversidade espiritual, que eu acho que é a mais importante. Professor Elielbert, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. Normando Santiago. Está fechado o áudio. Salomão, só uma observação aqui. Quando eu chamei algumas pessoas para estar participando desse grupo, né? E quando eu falei o tema, todo mundo, caramba, todos aqui somos adultos e vou falar o português rasgado. Vai ser uma patifaria, um soco que ninguém vai saber de onde vai. E eu falava assim, gente, não é bem assim. E eu que já vim de todas, eu só não fui budista, mas eu já vim. Meu pai é espírita, cresci no espiritismo, mas ao mesmo tempo fui ali para o Mormon, já passei um pouquinho pelo Umbanda, né? Até estava falando com o Normando das cartas esses dias, eu já rodei um pouquinho aí. Então, assim, eu tenho uma bagagem para falar um pouco de cada coisa. E quando eu falei sobre a religião, todo mundo falou assim, gente, que patifaria vai ser? Mas eu estou aqui contente em ver quanta classe todos nós tivemos. É muito bom que a gente vê que a saúde mental está em dia, né? Saúde, porque tem gente que fica para morrer. Eu queria agradecer a todos que participaram com pontuações perfeitas, esclarecimentos, assim, que todo mundo fala, caramba, eu não tinha me atentado a isso, caramba, mudou um pouco a minha visão daquilo. Né, eu pensava que era dessa forma, às vezes a gente tem até um pezinho atrás, é essa religião, mas não, você começa a querer mesmo se aprofundar por conhecimento, não para praticar, mas sim por conhecimento. Muito obrigado por esse encontro riquíssimo. Agora, quem vos fala agora é Normando. Salomão, ouvir essa galera aí é muito bom, tá? Peço que ninguém se escandalize, porque a maioria sabe que eu sou presbítero na igreja, né? Eu sou professor de teologia, na verdade, não estou exercendo no momento. Tá. Mas estou porque eu ministro a teologia para a Amanda e para o Anjo toda sexta-feira, né? O que acontece que a verdade é que a gente acaba vendo a religião, uma buscando respostas na outra, entendendo que as outras têm essa resposta. Os religiosos não aceitam, mas as religiões entendem isso. Por isso eu vou ler aqui um livro que eu tenho em muita estima, que é o livro dos Magos Negros, Robson Pinheiro, pai João de Aruanda, Magia e Feitiçaria sob a ótica espírita. Então tem um bocado de livro de religião que eu já estudei, já li, e vou ler uma pergunta interessante que vai falar sobre espírito obsessor, mas eu quero que frisem a resposta que foi dada, tá? A pergunta que foi feita foi: os parasitas astrais ou energéticos podem ser eliminados da aura do indivíduo? Em caso afirmativo, como proceder visando a limpeza energética eficaz? A resposta dada pelo sobrenatural foi: a mais eficaz limpeza energética consiste em um comportamento coerente com o conselho evangélico. Vigiai e orai. No entanto, como a grande maioria dos encarnados ainda não despertou
para a vivência sadia, baseada nos princípios vividos e apregoados por Cristo, naturalmente ficam à mercê de energias mais densas, de acordo com o seu comportamento e a lei de afinidade. Então, esse é um texto que eu quero citar para pontuar uma outra questão. Hoje, é importante que a gente frise para a galera que está começando na psicanálise que em todo tratamento há um encontro. Seja um tratamento budista, alguém ensinando a sua fé para o outro, um pastor, um espírita, né, um médium, sempre há um encontro. Só que nesse encontro, o que muda em relação à psicanálise é que, enquanto pastor, eu vou até uma pessoa representando a verdade divina. Eu trago uma verdade comigo para transmitir para aquele indivíduo frente ao sofrimento que este está apresentando. Na psicanálise, nós não representamos verdade alguma. Nós cumprimos uma função. E nessa função, nós rejeitamos a representação que o paciente lança sobre a gente. A representação do pai, da mãe, do herói, como se fosse ressoar uma verdade que ele está acostumado, mas que, se fosse boa, não lhe causava sofrimento. Então, é importante frisar aqui, né, para os nossos colegas, essa diferença entre o encontro de um psicanalista e de alguém que representa uma religião. Segundo Lacan, o psicanalista faz semblante de saber, mas, na verdade, nós não sabemos nada sobre o analisando, a não ser aquilo que ele conta para a gente. Então, visando a análise desse encontro, eu digo aos colegas que estão aqui presentes que é assim que a gente diferencia que conteúdo a gente maneja no encontro. Enquanto a gente maneja um conteúdo bíblico, teológico, em um encontro com alguém da fé, ou espírita com alguém da fé espírita, ou budista com alguém, né, daqueles que defendem que o espiritismo é uma filosofia, o budismo é uma filosofia de vida, né? Não é ali uma religião em si, porque se você for observar o que o budismo faz, é muito profundo, né? E não é dogmático. Não é dogmático. Bob Foster, ele fala que a religião deixou de ser uma religião curativa para ser uma religião de angústia, quando se torna dogmático. O budismo ele não é dogmático, né? Então, quando a gente encontra, a gente vai manejar a partir de duas verdades. A verdade religiosa como representante de uma fé, ou, como função de analista, a verdade inconsciente que há de se esperar se manifestar na fala do nosso paciente. Agradeço e, numa próxima oportunidade, a gente fala um pouquinho mais. Professor, muito obrigado. Tá? Muito obrigado, sempre válido as suas explanações teóricas. Pessoal, eu quero agradecer a todos, tá, pela participação. O grupo, né, realmente com muita maturidade e respeito, coisa que é difícil encontrar com um tema tão complexo. Então, quero parabenizar vocês de novo por essa maturidade, por esse acolhimento com relação ao assunto, pelo tempo de vocês, não só aos colegas que estão no grupo, mas os colegas também que trouxeram e abordaram o tema. Eu queria pedir aos colegas que são os palestrantes que continuassem no grupo agora com a gente, interagindo um pouco, dando um pouco lá de acolhimento também para os colegas com as suas perguntas. Nós vamos continuar com o tema no decorrer da semana, agora no grupo, se preparar para o próximo tema, onde eu gostaria de convidá-los também para estar aqui conosco, tá bom? Nós vamos encerrar, tá? Professor, pode falar. Nós vamos encerrar e depois continuaremos aí a conversação no grupo, tá? Pode falar, professor. A todos os colegas que participaram, muito obrigado, tá? Eu gostaria de citar aqui, vai ficar gravado, tá, essa live aqui, então eu vou citar algo. Quando vocês forem encontrar com alguém como uma pessoa representante da fé, usem o texto bíblico, usem o texto espírita, usem os mantras do budismo, tá? Isso é o que você vai apresentar. Mas na hora de manejar a verdade inconsciente, eu vou citar aqui as técnicas que nós utilizamos a partir da verdade inconsciente. Posso, Salomão? Pode, fique à vontade, professor. Quando você vai trabalhar como um freudiano, você utiliza a técnica associação livre, análise dos sonhos, transferência, interpretação e confrontação.
Se você for pela clínica winnicottiana, pode depois anotar isso aí e estudar. Tá? Isso aí é que a gente usa na clínica para manejar a verdade inconsciente. Se você for por Winnicott, você vai colocar ambiente facilitador, relação objetal, holding, handling. Se você for por Lacan, a técnica que você vai utilizar para lidar para manejar conteúdo inconsciente é a escuta lacaniana, né, que é, na verdade, a interpretação do significante, a desconstrução do imaginário, que é a certeza que o paciente traz para a clínica, e o trabalho com o real. Se você for por uma clínica psicanalítica que usa as técnicas de Jung, você vai utilizar a análise dos sonhos, exploração do inconsciente coletivo, integração da personalidade, desenvolvimento da função transcendental. Se você for por Bion, a técnica que você vai aprender a usar para manejar o conteúdo inconsciente é atendimento sem memória ou desejo. Também, observação do campo emocional. Também, interpretação da função verdade. Uso do conceito de o in-self. Sim-self. O trabalho com o -3 é uma outra técnica bioniana. E Ana Freud, que é aquela que acaba fazendo com que... Salomão? Professor, foi sem querer, fique tranquilo. Ah, tá. Aquela Ana Freud, que ela distancia-se um pouco do trabalho com o inconsciente, e vou citar aqui diretamente para o João e para o professor Falcão, que eu acredito que ela se distanciou do inconsciente porque ela foi analisada pelo próprio pai, né? Então, imagina esse pai receber conteúdos inconscientes da própria filha. Foi meio difícil dele dizer para ela o que o inconsciente estava trazendo, né? Mas em Ana Freud, que é muito útil para a nossa clínica, nós utilizamos a técnica da análise das defesas do ego, desenvolvimento da função do ego, relação terapêutica, que é muito comum na parte infantil em Ana Freud, interpretação das fantasias, que é diferente da relação das fantasias de Lacan, assim como a relação com o objeto de Melanie Klein Lacan. E o trabalho com a ansiedade. Tá? Essas são algumas técnicas que é importante que vocês aprendam, estudem, para como psicanalistas poderem trabalhar a verdade inconsciente do seu paciente. Como a gente diz, né, Salomão? Os nossos encontros são mais do que um encontro esporádico para falar e falar. Nós temos um encontro orientador, didático, e que faça com que os nossos colegas realmente possam ter capacidade de estarem ali frente ao seu paciente, cuidando daquilo que vem na clínica. Gratidão, meu amigo Salomão, Ana Paula e os demais colegas. Obrigado, professor. Muito obrigado. Ok? Professor, uma colega está pedindo... Tem alguma coisa de Adler? Normando, desculpe aí, Salomão. Fique tranquilo. Eu senti falta do Adler. Você tem aí? O quê? Adler, tem aqui no material, mas eu não anotei, porque, na verdade, eu quis deixar aquele gostinho de quero mais, né? Vamos ver. Então, na próxima, por favor. Essa também é uma técnica. Deixar gostinho de quero mais, né? Pode ir. Tá certo. Gente, vamos encerrar, tá? Muito obrigado a todos. Logo, a gravação do nosso encontro será disponibilizada no Psicanálise Desconhecido e o assunto continua no grupo, ok? Muito obrigado mesmo a todos vocês. Um grande abraço a todos, João, professor Elielbert, Solange, Mônica e Maura. Muito obrigado a todos vocês, ok? Obrigado Muito mesmo. obrigado. Grande aprendizado e reflexão. Que noite. Gente, Boa noite. leiam, Muito busquem conhecimento, leiam bastante. É muito bom você Muito bom, ter voltarei. conhecimento. Obrigado, Tchau. Dani. Tô Obrigado. estudando boa ainda, noite, tô no obrigada. início de tudo, mas olha, muito bom. Seja super bem-vinda, noite a Dani. todos. Teremos mais encontros, sempre Com certeza. novidades. Vou trazer outras colegas aqui. Traz. Serão bem-vindos. Tchau.